Fala, engenheiro civil e arquitetos, tudo bom? Hoje nós vamos falar aqui dentro do planejamento de marketing, tá? Falar que existe aqueles possíveis clientes que não vão te procurar, porque eles pensam que, apesar de precisarem, eles procrastinam, ou seja, eles pensam em deixar para depois, tá? E aí, o que nós temos que fazer? Identificá-los, perceber através do nosso network, tá? É importante por isso, tudo que eu já falei, dos contatos, né, que a gente precisa ter, para tentar convencer essas pessoas a não deixar para depois, a fazerem agora a sua construção nova, a sua reforma, né, a sua ampliação. Isso acontece muito. Por quê? Porque esses clientes que, na verdade, deixam para depois, na verdade eles já estão numa situação de um certo conforto. E aí eles não querem sair daquela zona de conforto, né? Isso é super famoso, essa frase. Então, o que acontece? A pessoa tem lá, muitas vezes, 5 filhos, né? Ou 3 filhos, que seja, né? Uma casa relativamente grande, tá? Porque depois os filhos vão embora e aí fica somente o casal. Né? E aí aquela casa fica grande para eles, fica com uma manutenção cara, né? Fica dor de cabeça de limpeza, às vezes uma piscina grande. E aí esse casal, na verdade, ele percebe que ele precisa mudar para uma casa menor. E às vezes menor, mas com um alto padrão, com mais qualidade, mas menor, tá? Do que aquela casa, às vezes, antiga, grande e desnecessária. Então é aí que a gente tem que identificar essas pessoas para falar, olha, vamos fazer tal. E por que essas pessoas não fazem agora? Aí é que a gente tem que tirar as objeções, tá? Porque normalmente elas não fazem agora porque elas têm um certo medo de insegurança mesmo de como vão fazer, tá? Elas têm medo da preocupação mesmo de uma dor de cabeça, né? Porque é muito famoso as pessoas identificarem uma obra com dor de cabeça. Por quê? Porque, infelizmente, a grande maioria faz sem projeto arquitetônico adequado e sem o acompanhamento de obra, né, de um engenheiro que vai dar a tranquilidade de ter as coisas certas, feitas de maneiras corretas, para dar um máximo de qualidade, tá? E evitar os problemas, evitar retrabalho, evitar custos altos, ok? Então, a gente tem que justamente, né, falar com essa pessoa, dessa forma que eu falei, mostrando que você é capaz de fazer com que a obra seja feita dentro de um custo estimado e um tempo pré-determinado, tá? Por quê? Porque você, profissional, vai estar acompanhando, tá bom? Então, muitas vezes, essa preocupação realmente do investimento, né? Então, a pessoa sabe que precisa, mas deixa para depois com medo de ser um alto investimento. Às vezes não tem nem noção. Acha que vai gastar, sei lá, 200 mil e de repente não. De repente com 60, 70 mil você consegue fazer um projeto adequado gastando pouca coisa. Tá? Existem também situações ao contrário, onde existe uma família nova que tem uma casa pequena, de repente começa a ter mais filhos e aquela casa fica apertada. Então precisa de ampliar. Né? Então também muitos deixam para depois, aquela casa apertada e vai deixando. E aí é a hora que você tem que identificar essas pessoas e ser proativo, tá? Então o que eu digo é isso, muitas vezes nós, profissionais, ficamos sentados esperando o nosso cliente, né? Não podemos ficar dessa maneira, porque essas pessoas que vão aparecer no nosso escritório é um número muito pequeno. Esse número bem maior que existe é justamente essas pessoas que percebem que precisa, mas estão deixando para depois. Então a gente precisa cutucar, identificar, conversar, mostrar que pode ser feito sem medo, sem dor de cabeça, sem grandes investimentos, tá? E que você vai realmente atender para que tudo saia da melhor forma possível, com qualidade, né? E de uma forma satisfatória, tá? Então, identifique isso, demonstre isso para o seu cliente, demonstre que ele é importante, que você vai dar prioridade, que tudo vai ter uma funcionalidade de forma coerente, tá, com o que ele deseja. É bom mostrar também nas divulgações um antes e depois. Então, antes da reforma, depois da reforma. Isso vai também mostrar credibilidade e autoridade no sentido que você já fez algo, tá? Mesmo que seja em projeto só, tá? Que não fez a obra ainda, porque o recém-formado às vezes não fez a obra, mas faça o projeto, né? Tipo, simule um antes e simule um depois, tira uma foto de uma construção, de uma casa, né? E depois faça como se fizesse uma reforma, né? Um projeto de reforma e divulgue aquilo, ok? É um projeto seu, não está sendo nada mentiroso e você vai mostrar para as pessoas que você é capaz de fazer um bom projeto e também, né? Com certeza vai saber arrumar os empreiteiros adequados para desenvolver a obra e deixando seu cliente
satisfeito. Gostou? Faça seu joinha, se inscreva no canal, comente que é bastante importante e até um próximo vídeo.